Bem-vindos ao nosso podcast Papo de Reino. Eu estou aqui hoje com a Graciela Ortiz, profissional de marketing, palestrante e escritora, e eu vou entrevistá-la e ela tem um forte testemunho de vida, de cura de câncer. Ela é uma profissional extraordinária na sua área, escreveu o seu livro Soft Skills e nós vamos ter o privilégio de compartilhar experiências com ela hoje. Graciela, muito boa noite, é bom recebê-la aqui no nosso estúdio. Que Deus abençoe a sua vida e também toda a sua casa. Pastor, obrigada por essa oportunidade, obrigada a todos que estão nos assistindo no dia de hoje. É uma honra de poder estar aqui e fazendo um pouco sobre a minha apresentação, em especial para aqueles que não me conhecem. Então, meu nome é Graciela Ortiz, podem me encontrar como Graci Ortiz também nas redes sociais. Como o pastor disse, eu sou profissional de marketing, eu atuo há mais de 20 anos nessa área, divididos entre grandes empresas, entre elas eu destaco como Pastifício Selmi, das marcas Gala e Renata. Trabalhei nos últimos 14 anos pela 3M, no qual desenvolvi ali uma carreira muito, muito bacana. Entre elas, algum reconhecimento eu quero destacar, recebi o reconhecimento do Global Marketing Excellence Awards, que é o Oscar dentro da organização, que premia os melhores profissionais de marketing em nível global. Então, eu estava lá, o nome está lá, Graciela Ortiz, no nível global, lá na 3M. E, mais recentemente, hoje eu estou como gerente de produto na Videojet. A Videojet é uma multinacional americana também. Ela é líder global na parte de codificação de embalagens. Então, ali, eu estou atuando como gerente de produto para a América Latina. Além disso, o Senhor deu essa oportunidade, esse testemunho de cura do câncer. O Senhor me deu esse projeto chamado Portal Amiga do Peito, que auxilia as mulheres que estão em tratamento de câncer a como receber informações e ferramentas para como passar por essa etapa, que é o momento na vida que vai passar nesse momento de viver grandes milagres, além de toda a ajuda da parte médica também. Então, ali tem dicas para ajudar essas mulheres. E falando de reino, falando um pouco de reino, é nosso primeiro podcast, tá, gente? Meu primeiro podcast. E falando um pouco de reino, eu conheci o Senhor Jesus aos 16 anos, em 1998, aqui próximo, Nazaré Paulista, no acampamento de jovens. E desde então, eu nunca mais larguei o pé do Senhor Jesus. Estou ali agarradinha com Ele. Que história linda, maravilhosa. É um prazer tê-la aqui hoje. Eu tenho certeza que o seu testemunho de vida, toda a questão profissional que você tem vivido, os lugares onde Deus tem te levado, permitido você entrar, eu tenho certeza que vai abençoar muitas pessoas. Então, conte-nos um pouquinho aí da sua história, de como você chegou a esse lugar de destaque, como que você alcançou todo esse processo, como que foi. Conta um pouquinho para a gente da área de marketing, como foi principalmente a sua luta contra o câncer. Tá, joia. A escolha da profissão aconteceu aos 16 anos. Assim, aos 16 anos foi uma virada na minha vida. Aos 16 anos eu decidi por Jesus. Aos 16 anos eu sabia que a minha vocação era em marketing. E aos 16 anos, um sonho que meu pai tinha, que eu tocasse piano, eu decidi tocar bateria. Então, aos 16 anos foi a minha virada. Assim, foi assim, os grandes valores começaram a ser, além, lógico, da minha família, começaram a ser difundidos ali. E aí, ao longo do tempo, quando eu comecei a estudar, fazer o curso, a universidade, de propaganda e marketing, quando eu me formei, uma coisa que sempre ficou na minha mente era: como é que eu posso fazer que o marketing seja uma ferramenta do reino? Porque existem profissionais e profissionais de marketing, assim como existem profissionais de medicina e outros. Então, mas como é que eu poderia fazer? Então, foi quando o Senhor ministrou meu coração que marketing, quem faz é quem está atrás dele. Então, não é a profissão em si que ela é boa ou ruim, mas quem está por detrás da profissão é quem faz. Então, ali começou essa descoberta de procurar, de estudar. E aí, eu comecei a trabalhar numa agência de marketing promocional por 6 anos e meio em São Paulo, que é onde eu nasci, onde eu vivi até então. E ali o Senhor também foi ministrando, foi me ajudando e sempre procurando estar próximo de pessoas que têm uma experiência maior do que eu. Tem um ditado, um provérbio chinês que sempre ficou na minha mente, os inteligentes aprendem com seus próprios erros.
os sábios aprendem com os erros dos outros. Então, quando eu aprendi esse provérbio chinês, então eu sempre fico atrás de quem já passou por essa situação, quem já passou por essa experiência, para eu poder aprender. Então, eu colava na pessoa, perguntava, e assim foi. Entrei, fiquei, então, esses 6 anos e meio no Pacifício, nessa agência, chama ML Promoções, até que chegou um belo dia, eu mudei para Campinas. E quando eu mudei para Campinas, contando um pouquinho sobre essa experiência, foi contra a muitas pessoas. Porque as pessoas falavam assim para mim: a área de marketing não está em Campinas, está em São Paulo. Elas tinham até uma certa razão, porque os escritórios estão em São Paulo. Mas Deus me queria em Campinas. Então, Deus me queria em Campinas e queria minha família em Campinas. Então, 3 meses depois, comecei a trabalhar no Pacifício Celme. Ali o Senhor também, ganhei vários prêmios, vários reconhecimentos, e foi uma experiência muito legal. Até que um dia, eu lembro que eu trabalhava muito nessa época com parte de desenvolvimento de embalagem. Então, o macarrão galo, macarrão Renata, biscoito, azeite, queijo ralado, farinha, as minhas mãos estavam todas ali desenvolvendo as embalagens, trabalhando em merchandising, na época o Luciano Huck, o Raul Gil, entre tantas outras coisas, feiras e eventos e tal. Aí, pastor, foi assim, eu estava trabalhando, eu lembro que eu tinha mesa aqui e uma mesa aqui. Aqui ficava a impressora, que é onde imprimia as embalagens, para eu ver toda a parte técnica, para eu poder ver se estava certo. Então, eu estava assim. E aí, eu ouvi o Senhor falar: cadastre seu currículo no site da 3M. Eu falei: oi? Aí, eu tenho também aquele versículo sempre comigo: é melhor obedecer do que sacrificar. É verdade. Não é? Verdade. Então, pastor, ok. Virei, cadastrei o meu currículo. Dias depois, fui chamada para fazer entrevista. Concorri com cerca de 400 pessoas, gente ali que se formou no Japão, na Inglaterra. Estava eu lá, na minha faculdade, que é simples, com inglês macarrônico naquela época, e o Senhor me colocou ali. E eu vou aproveitar e contar um testemunho que aconteceu na saída da 3M, que eu estava na rodovia dos Bandeirantes. Eu estava na rodovia dos Bandeirantes, eu estava na mão direita, estava dirigindo o carro, e aí tinha um rapaz, tinha 2 meninos, um aqui e outro aqui do lado da pista. O menino pegou a pedra e tacou no vidro. A minha única reação foi: segurei o volante e fechei os olhos com a reação. Quando eu abri, eu escutei, tá! Quando eu abri os olhos, o vidro estava intacto. Olha isso. Eu só agradeci ao Senhor e fui. E ali eu fiquei naquela empresa por 14 anos. E um desses prêmios, que para mim foi o maior prêmio, é o Oscar, lá ganhar o Global Marketing Excellence Awards. E aí, contando mais um pouco sobre a experiência de carreira profissional, essa última, antes de contar do testemunho, eu também estava trabalhando na 3M, eu estava contando o meu testemunho, que eu vou contar logo mais. E aí, enquanto eu estava contando um testemunho para uma pessoa, eu escutei o Senhor dizer assim: são os seus últimos dias de 3M do Brasil. Aí eu: oi? E eu contando para a pessoa: são seus últimos dias de 3M do Brasil. Eu pensei naquele momento: eu vou para um país e tudo. Não pensei que eu fosse mudar de empresa. Pensei que fosse continuar na mesma empresa, mas de repente fosse para um outro local. Ok. Até que dias depois, passou-se o tempo, o Senhor, mais um recado ele me dá. Eu tirei um selfie, eu estava de máscara, na época, foi logo depois da pandemia, estava de máscara, estava no escritório lá da 3M, tirei uma selfie e postei. Aí o Senhor falou assim: publica essa foto no LinkedIn. Eu falei: oi? Aí ele falou, aí eu falei: tá bom, né? Mas eu falei assim, eu justificando com o Senhor, né? Mas, Senhor, assim, a gente não publica esse tipo de fotos no LinkedIn. O LinkedIn é uma parte mais profissional, a gente publica artigos, vagas, enfim. Mas não essa foto em específico. É uma foto normal, mas, assim, não era ali o local. Bom, dessa foto, gerou-se um pouco mais de 5.000 visualizações. Olha. E aí eu recebi a ligação do Red Hunter, que estava contratando para essa vaga como gerente de produto para a América Latina da Videojet. É interessante porque muitas pessoas perguntam para a gente: como que eu ouço a voz de Deus? Né? Como que eu sei que Deus está falando comigo? Né? Porque diversas vezes você falou: eu estava fazendo algo e de repente eu ouvi a voz de Deus. Estava fazendo algo e de repente eu ouvi a voz de Deus. Como você identifica isso, Grace? Porque a Bíblia nos declara que nós sabemos a resposta de Deus
quando nós sentimos paz em nosso coração, aquilo que soa aos nossos ouvidos. Sempre que tem um mas, um porém, né, nós entendemos que não vem de Deus, porque aquilo que vem de Deus traz paz. Por exemplo, você contando o seu testemunho, de repente, Deus fala assim, você vai sair da 3M, né? Mas aquilo, como que foi? Aquela voz do teu coração trouxe um aperto no teu peito ou você sentiu paz? Senti uma paz e como a paz de Jesus que excede todo e qualquer entendimento. Então, aquilo que fez a diferença na minha vida. Então, eu sabia que era para eu estar em Campinas, por isso. Eu sabia que era para ir para a 3M, por isso. Eu sabia que era para sair da 3M depois de 14 anos, por isso. Então... Uma perguntinha básica para você, então. Você esperava chegar até onde você chegou? Estava nos seus maiores e melhores sonhos? Você já almejava isso? Ou você acredita que Deus fez muito além do que você imaginava? Como carreira, eu confesso que sim, estava. E eu quero chegar ainda muito mais. Eu tenho como referência José do Egito. Então, José do Egito é a minha referência. Excelente. E por que isso? E as minhas orações por que eu quero estar lá, né? No mais alto escalão? Porque eu quero influenciar as pessoas através do testemunho de Jesus. Influenciar através dos valores de Jesus. Então, a minha ambição não é estar por questão de status ou por questão financeira. É porque essas pessoas precisam ouvir o Senhor Jesus. Mas, muitas vezes, essas pessoas não têm acesso. Sim. Por várias outras razões. E porque ficam muito tempo dentro de uma empresa. Sim. Então, esse é o meu objetivo. E a história de José é sensacional, né? Porque ele passou por diversas situações, ele recebe um sonho, né? Deus dá a ele um sonho, ele conta aos seus irmãos, aí Deus dá outro sonho, né? Deus tinha um propósito para ele, mas ele, para alcançar o propósito, ele passou por um processo muito difícil, né? Ele recebeu tantas situações, passou por tantas situações, né? A acusação dos irmãos, a traição dos irmãos, a inveja, humilhação, foi vendido como escravo, foi preso injustamente, né? Mas todo esse processo fez com que ele alcançasse o propósito que Deus tinha para a vida dele, né? Uhum. E o que é interessante, Graça, que você tem comentado conosco, é que em todas as partes onde você vê José atravessando uma situação difícil, o texto diz, porém, o Senhor era com José. O Senhor era com José. O Senhor estava com José. Então, faz toda a diferença, né? Faz. E é isso que me faz levantar todos os dias. Porque os desafios são grandes, né? Independente, a gente está aqui, bonitinho, um com o outro, conversando, mas nós vivemos um contexto desafiador. E o fato de a gente poder estar de pé hoje é porque a gente tem essa promessa. Eu serei com você por onde quer que andares. Graças a Deus. Amém. Josué 1:9. Amém. Seja forte e corajoso. É isso. Graças a Deus. E me conta um pouquinho da sua história, no que diz respeito ao seu testemunho, do que você atravessou aí, né? O câncer. Hoje você está curada. Amém. Graças a Deus. Né? Me conta um pouquinho para a gente como que foi esse processo. Pastor, estava tudo indo muito bem, assim, recebendo os reconhecimentos dentro das empresas, dando palestra em clientes, estava tudo indo, tudo tranquilo. Até que eu recebo uma amiga minha, assim, aquela amiga de alma, assim, que conhece até o seu âmago, e ela chama Camila, ela falou assim, filha, Deus me pediu para te dizer algo. Aí eu falei, Ela falou assim, nesse próximo ano, você vai passar a colher coisas incríveis que você jamais pensou em colher. Mas Deus pede para te falar que você vai passar por um momento muito difícil, mas que não era para você ter medo, porque Ele está contigo. Olha que forte. Então, eu entrei aquele ano assim, né? E foi, pastor, já desde o primeiro mês, ganhei passagem da minha irmã para ir para Disney, tudo na faixa. Ganhei esse prêmio pela 3M nos Estados Unidos. Então, foi um ano, dando palestras em grandes empresas multinacionais no Brasil todo. Então, eu estava assim, tudo indo, até que eu estava voltando de Caxias do Sul, também a trabalho, aqui em Viracopos. E quando o avião começou a aterrissar, eu comecei a sentir uma dor muito forte no peito. A sensação que eu tive que fosse ter um ataque cardíaco. Não que já tivesse tido mas assim, era a primeira coisa que passou na cabeça. Bom, moro próximo, razoavelmente próximo, decidi ir para casa.
Quando eu chego em casa, até minha mãe falou assim, ó, vem para casa, às vezes é um estresse e tudo. Se persistir, a gente procura um médico. Então, tá bom. Aí eu fui para casa. Quando eu cheguei em casa e fui tomar um banho, quando pela primeira vez eu coloco a mão no peito, eu sinto um nódulo desse tamanho. Meu Deus. O nódulo estava aqui. O que aconteceu, às vezes, né, pode ficar surpreso e tudo, até as pessoas que estão vendo, como você está, por exemplo, na pressão aérea, né, pressão negativa, então a pressão negativa pode trazer algumas movimentações, se eu posso dizer, para o corpo. Se você tem um nódulo pequenininho, ele pode expandir. Se você tem uma dor de dente, pode vir muito forte. Se você tem um ponto de uma cirurgia, pode abrir. Então, no meu caso, eu tinha um nódulo pequenininho e ele expandiu e inflamou. Então, por isso que eu senti já assim, em formato de tamanha dor. E aí, pastor, então, coloquei a mão, senti o nódulo e imediatamente eu escuto, falando do Senhor falar, né? Eu escuto o Senhor falar assim, você está com câncer. E foi assim que eu descobri que eu estava com câncer. Meu Deus, então você ouviu a voz de Deus já te preparando para algo. Já me preparando para algo. Para essa situação. Para essa situação. E o processo, quando você realmente descobriu, né, o câncer? Nós acompanhamos, né, lá na igreja o processo e a gente viu que foi bem... É difícil, né? Às vezes as pessoas pensam, não, eu estou com o Senhor, eu sou cristão, né, eu creio em Deus e eu vou passar por isso, mas é uma notícia que ninguém quer receber. Não. Né? É algo que assusta, realmente. É um diagnóstico que traz muito medo para o coração. Sim. Mas Provérbios 24:10 diz o seguinte, se você se mostra fraco no dia da angústia, a sua força é pequena. E eu creio que essa vontade de vencer faz toda a diferença, porque tem gente que se entrega, né, Graça? É verdade. Eu conheço pessoas que quando receberam o diagnóstico, ao invés de lutar, né, e de querer realmente ver essa transformação, essa cura, às vezes a pessoa se entrega, né? Ela desanima. Sim. Porque ela já pensa, não, eu vou morrer. Acabou para mim, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, porque meu tempo é curto. E nem sempre, porque Deus tem um propósito para cada pessoa, né? É verdade, é verdade. E a sua cura foi um processo muito lindo. Conta um pouquinho pra gente. Conto Tô curioso para saber os detalhes. Conto sim. Primeiro, assim, até compartilhando com os amigos que estão nos ouvindo, né? As circunstâncias não determinam o nosso futuro. O que determina o nosso futuro é a forma como a gente age, como a gente lida com as circunstâncias, né? Então, as circunstâncias me ensinou muito dentro daquele processo. Tem coisas, pastor, que é lógico, quando você recebe a notícia, como é receber uma notícia que você está com câncer, né? No meu coração, naquele primeiro momento, eu confesso aqui, foi de muita revolta. Porque eu falava assim para o Senhor, eu lembro que eu estava na igreja, foi um congresso que teve, e ali, aquela noite ali, eu desabei de chorar, porque eu falei assim, Senhor, como foi o meu diagnóstico que eu recebi? Você está com câncer há pelo menos 2 anos, você tem que tirar o útero e o ovário, você está com pré-diagnóstico de metástase e câncer no linfonodo. Meu Deus. Então, eu morri. Né? Nossa. E aí eu questionei ao Senhor. Eu falei, Senhor, onde o Senhor estava nesses 2 anos? Eu sido serva ao Senhor e isso, e aquilo, outro e tal. E comecei a chorar. Esse questionamento é inevitável, né? Inevitável. É humano. É humano, né? Então, eu comecei tal. Mas o Senhor, Ele é divino. E aí, o que acontece? Naquela noite, quando eu recebi formalmente, porque eu levei quase 4 meses para receber o diagnóstico, porque os médicos falavam que eu não tinha nada. E o Senhor falando, você está com câncer. E eu fui no outro médico, você não tinha nada, você está com câncer. Então, quase 4 meses depois, eu finalmente recebo o diagnóstico. Em resumo, foi essa parte entre o meu mastologista e o geneticista. E, bom, chegou aquele processo, chegou aquele dia, tudo que eu estava questionando ao Senhor, até que eu acordo de madrugada, às 3 da manhã, mais ou menos. Parecia, pastor, que o Senhor tinha colocado todas as caixas de som no meu quarto. Com um som numa altura que, assim, era para eu entender mesmo. E tava tocando aquela música, não vou cantar, porque eu não sou dessa área, Ousado Amor, que diz, né? Ó impressionante, infinito e ousado amor de Deus, que deixa as 99 para te encontrar. Então, tava tocando aquela música no meu quarto. Então, eu acordei e eu falei assim... E o Senhor falando assim... O fato de você estar nesse momento com essa doença, ela não determina o seu futuro. Eu não deixei de te amar por causa disso. As coisas acontecem, mas eu não deixei de te amar.
E aquele amor que foi que me impulsionou a eu seguir todo o tratamento. Então, eu entendi naquela noite que não era eu, não tinha sido os meus atos, mas o Senhor que estava me preparando para algo muito maior que hoje eu estou vivendo toda essa fase. No domingo, eu falei sobre a questão do deserto. E ao ministrar, eu disse que quando Deus quer mostrar o poder dele para o homem, para uma mulher, ele o leva até o deserto. Só que o deserto, quando nós passamos por ele, sustentados pelo Senhor, ele não se torna um lugar de permanência, mas sim de passagem. Então você passou pelo deserto, você atravessou o deserto. O deserto é um lugar inóspito, é um lugar solitário, é um lugar onde nós não enxergamos nada, nem começo, nem meio, nem fim. E geralmente essa doença é assim, né? Nós temos ali o diagnóstico, nós colocamos na nossa cabeça inúmeras situações, pensamos em quem se foi, né? O sofrimento que está por vir, mas muitas pessoas se entregam a ele. E você venceu, porque eu me lembro disso. Me lembro de você na igreja, nos cultos, clamando a Deus. Nós orávamos muito pela sua vida, sua família também, todo mundo buscando o Senhor. E o milagre aconteceu, né? O milagre aconteceu. Foram vários milagres assim, né, que aconteceram. Então, esse amor, né, pegando até essa parte, esse amor me levou a não ter medo, me levou a não duvidar do poder de Deus, me levou realmente a ser forte no Senhor e me proteger. E por que eu estou falando isso? Até às vezes pessoas que estão passando por câncer e tudo. Então, me fez a proteger o meu ouvido. Então, eu não buscava pessoas que passaram por aquela experiência assim, porque pode dizer, porque aconteceu isso e isso comigo. Aí você, automaticamente, você coloca o seu coração, né? Eu também vou passar porque vai ser difícil, assim. Nem o Dr. Google. Nem o Dr. Google. Cuidado com o Dr. Google, hein, gente? Pega, minha esposa é assim, pega o resultado do exame, aí não entende, aí vai lá no Dr. Google, cuidado com o Dr. Google, hein, nem sempre ele vai te dar boas notícias. É verdade. Olha para a palavra, né? É verdade. Eu tinha três grandes pilares, né? O Senhor, que eu não preciso nem dizer, a minha fé no Senhor, a minha família, que é o meu pilar maior aqui na Terra. Então, eles que me sustentaram em todos os momentos. Eu só tenho que agradecer a Deus pela vida deles e aos médicos. Médico, enfermeiros. Então, eu fazia o que os três me pediam. Eu era muito obediente, sou muito obediente. Então, eu fazia o que os três me pediam, né? Então, na parte espiritual, na parte do conforto da família e na parte física, que era o que os médicos me pediam para fazer. Os enfermeiros, ali eu estava, ali obediente, fazendo. Quanto tempo o processo do tratamento? São 5 anos, né? O tratamento clínico. Esse ano completou meu 5º ano. Eu ia completar agora no final do ano. E aí, mas em janeiro, a médica falou assim, seus exames estão tão bons que eu já vou te liberar. Graças a Deus. Então, o dia de cantar chegou. Maravilhosa. Graças a Deus. Você vê que a luta vem quando nós estamos vivendo o melhor momento da nossa vida. Sim. Né? Quando você está no auge, quando você está vivendo os seus sonhos, né? A realização deles, aí a luta vem, né? Mas ela vem para forjar você, o seu caráter. Sim. O texto que eu li falando do deserto falava isso, né? Moisés falando para o povo que lembre-se do Senhor, né? Que nesses 40 anos no deserto não se desgastaram as suas sandálias, né? Ele cuidou de vocês. Ele permitiu com que vocês fossem humilhados, tivessem fome, mas ele supriu vocês com o maná que seus pais não conheceram. Ou seja, ao mesmo tempo que Deus nos permite passar por um deserto como este, talvez você que está nos assistindo, você está atravessando a mesma situação, passando pelos mesmos problemas, ou outros, né? E talvez você ache que é o fim, mas não. Quando Deus nos permite atravessarmos um deserto, algum tipo de situação difícil, é simplesmente para provar o teu coração, para forjar o teu caráter e para fazer de você uma pessoa melhor. Porque eu tenho certeza, Grace, você viveu experiências maravilhosas com o Senhor desde os seus 16 anos. Mas depois de passar por esse processo, eu acredito que você saiu muito melhor e bem mais firme da presença de Deus e continua crendo que Deus tem coisas ainda maiores para você. Com certeza. Não é mesmo? A experiência. Com certeza. Pastor, eu dizia assim, quando eu reflito sobre a minha vida, antes eu tinha uma fé teórica,
Ou seja, eu contava as experiências das outras pessoas. Hoje eu tenho uma fé prática. Eu conto a minha história. O meu corpo conta a minha história. E quero contar algumas dessas histórias, alguns desses testemunhos que aconteceram nesse processo entre a cura, né? Entre o diagnóstico e a cura. O primeiro foi, eu lembro, quando eu cheguei lá na clínica e o meu médico, né? Dias antes de fazer a cirurgia, ele pegou ali os resultados dos exames e abriu um dos envelopes, ele abriu 3 vezes. Ele falava assim, Graça, seus exames estão ótimos. Graça, seus exames estão ótimos. O que aconteceu, pastor? A metástase desapareceu. Olha aí. Desapareceu. Que bênção. Fui fazer a cirurgia, fiz a mastectomia na mama esquerda. Quando você faz a mastectomia, o que acontece? Como retira tecidos, o seu movimento do braço só vem até aqui. Você precisa fazer fisioterapia para recuperar o movimento e nem sempre você recupera. O fisioterapeuta me visitou, o grande eu sou visitou. Era um sábado, o último sábado do mês de outubro daquele ano, às 5h30 da manhã, eu vivi de maneira literal o versículo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então, às 5h30 da manhã, o meu braço, que só vinha até aqui, ele fez isso aqui, ó. Ó. Sozinho. E ao fundo eu ouvi um louvor que diz, apenas um toque no seu coração. Aí eu gritei, né? Mãe, meu braço subiu sozinho. Outro dia, na consulta com o meu médico, com o meu mastologista, ele falou assim, Graça, como é que tá seu braço? Eu falei assim, doutor. Eu falei assim, outro dia pedalei 240 quilômetros. Olha Eu aí. falei assim, o braço está perfeito. Não sinto diferença de nada, de um para o outro. Não sinto diferença. Na verdade, esse está até melhor. O da cirurgia está até melhor do que esse aqui hoje. Porque esse aqui eu caí depois de bicicleta, aí deu umas fraturadinhas, essas coisas. Enfim, coisa que acontece. E aí, pastor, então foi esse testemunho. E um outro que eu quero contar, antes de contar a cereja do bolo. Numa determinada noite, eu tive um sonho. Na verdade, foram 3 sonhos, 3 visões em uma noite. O primeiro sonho, eu acordei num lugar que era um rio transparente, água transparente, vinha até o joelho. E apareceu como um negócio escuro, preto, um espírito, começou a rodear o meu joelho, a minha perna. E aí eu acordei assustada. Aí eu falei assim, meu Deus, nossa linguagem crentez, né? Tá repreendido no nome de Jesus, e não sei o que, e comecei a orar, Senhor, me ajuda e tal, dormi. Quando eu durmo, o segundo sonho. Nesse segundo sonho, eu acordei em São Paulo, no quarto da minha mãe, e estava eu, minha mãe e uma amiga, e a minha mãe falou assim, vou fechar a janela, eu acordei nessa parte do sonho, vou fechar a janela porque tá frio pra gente dormir. Quando eu fui dormir, apareceu um jacarezinho, um crocodilinho assim, e mordeu o meu dedo. E eu fazia assim, e ele não saía. Aí eu apertei a boca dele, aí ele saiu. E eu acordei. E eu acordei com dor no dedo. E eu falei, meu Deus, esse sonho tem algum significado, não é possível, né? E aí, tempos depois, até a Camila me ajudou, essa amiga minha, na própria interpretação. O que acontece eu fui picada, porque a palavra do Senhor fala que o inimigo está procurando brechas para tentar nos pegar. E eu dei uma brecha naquele momento. Que brecha? Uma amiga minha falou assim para mim, olha, eu tenho aqui uma porção, nem sei que porção é essa até hoje, e nem fui atrás. Amiga, eu tenho uma porção. Se você tomar essa porção, você não vai ter dor quando você passar pela quimioterapia. E eu falava assim, não. Eu falei assim, que coisa doida, né? Não. Até que um dia, nós somos muito amigas, ela falou assim, que palhaçada é essa? Eu tô aqui com uma porção para você tomar, você não vai sentir dor. Aí, para eu não me indispor com ela, eu falei assim, eu vou pensar. Quando eu falei, eu vou pensar, sabe quando você sabe que você faz uma coisa que não agrada ao Senhor? Que aquele negócio assim te acusa dentro? Era mais ou menos o Senhor falando assim, você preferiu agradar ela do que me agradar? Aí eu comecei, depois daquele sonho, me perdoa, não vou beber, não vou perder, me perdoa. Então, essa foi a brecha que eu dei, esse vou pensar. Eu não cheguei a beber, mas eu dei uma pequena brecha, por isso um jacarezinho pequenininho que me mordeu. Bom, o último sonho. Eu acordei agora num lugar marrom escuro, o chão era marrom escuro, as névoas eram marrom escuro, o céu era marrom escuro, e eu estava andando naquele deserto. E aí eu perguntei assim para o Senhor, eu falei assim, Senhor, eu posso ou não posso tomar essa porçãozinha? Pastor, eu espero nunca ouvir isso, desse tom, na minha vida inteira, o Senhor falando assim comigo. Ele falou assim, não é para beber. Aí eu acordo, não vou beber, me perdoa. Por que eu falo isso, né, desse sonho?
Porque a promessa procede da obediência. Quando a gente obedece, a gente vive a promessa. E uma promessa que eu quero contar aqui foi no que aconteceu na minha 6ª sessão de quimioterapia. Na verdade, não foi nenhuma promessa, foi um pedido que eu fiz ao Senhor e não sabia que Ele um dia iria me atender. Eu lembro que eu ouvia, né, aquelas histórias de missionários muçulmanos que viram Jesus falar para ele. E eu sempre pedia, desde pequenininha, eu via o Senhor, né, desde mais nova. Nossa, um dia eu quero ver Jesus. Eu quero saber que tem essa experiência. Bom, eu não sabia que isso um dia pudesse acontecer comigo. Eu estava na minha 6ª sessão de quimioterapia, era 4 de um tipo vermelho, que a gente popularmente chama, e 12 do tipo branca, que a gente popularmente chama. Então, tinha passado 4, eu estava na 6ª, ou seja, a 2ª dessa branca. Essa branca, ela pode ter uma reação alérgica muito forte. Então, antes de você tomar essa quimioterapia, você recebe um antialérgico. Esse antialérgico, quando entra na veia, você desaparece. É um sono incontrolável. Bom, chamei, só que eu não dormia e não entendia por quê. A minha primeira vez, eu dormi. A segunda, eu não entendi por que não estava dormindo e todas as minhas companheiras dormindo. E aí, eu chamei a enfermeira. Eu falei assim, Gi, o que está acontecendo comigo que eu não estou dormindo? Ela falou assim, nem eu sei, o que era para você ter dormido já era, faz tempo. Bom, aí o que acontece? Eu falei assim, vai que tem aí um efeito retardado? Então, o que eu fiz? Fechei os olhos e falei assim, vai que eu vou dormir agora. Quando eu fechei os olhos, quando a gente fecha os olhos, não fica assim escuro, uma coloração escura? O meu ficou um vermelhão da cor do fogo, uma parede vermelhona da cor do fogo. Daqui a pouco aparecem 2 olhos. Sabe no nosso caso que é castanho, essa parte maior? Sabe o fogo quando é amarelo, vermelho? Era essa coloração aqui. Desapareceu. Aí daqui a pouco apareceu de novo. Aí agora apareceu agora com essa região. Era um branco que eu nunca vi igual. Não era branco de neve, não é branco da tinta de qualquer marca que seja. Era um branco com brilho, um branco com uma luz. Desapareceu. Daqui a pouco apareceu de novo. Na 3ª vez, apareceu a coroa de espinhos. E nessa hora o Senhor falou assim no meu coração, o sacrifício que eu fiz na cruz foi por você, foi por nós. Não é só o seu braço que está aqui, é o meu também. Pastor, teve dia que tinha uma enfermeira desse lado, tentando achar veia no meu corpo para entrar a químio. E eu falo que eu não nasci na fila da veia, eu não tenho veia. E aí ficava. Então, lembra naquele dia, quando passou de 10 tentativas, eu simplesmente parei de tocar. Então, eu ficava ali quietinha e os olhos assim só chorava para alguém conseguir achar uma veia para poder aplicar a quimioterapia. Bom, e eu lembro que quando eu vi a coroa, eu ouvi as enfermeiras dizendo, né, falando assim, porque eu estava acordada, só com os olhos fechados. E as enfermeiras estavam dizendo, a amiga minha estava dizendo, a Grace, até quando dorme, ela dá risada. Eu pensei comigo, eu não vou abrir os olhos, só vou abrir depois que eu ter a última coisa que eu posso ver de direito, aí eu conto para vocês o que está acontecendo. Bom, 4º, 5º flash. Então, eu vi os olhos, eu vi o rosto, eu vi a coroa e agora eu vejo o rosto inteiro. Pastor, e agora deu para ver a barba. Era ruiva, baixinha, a sensação que dava para tocar. Mais ou menos assim, um pouco como a sua barba, era um pouquinho mais cheia. Aqui era cheia, não tinha, né, o desenho aqui, era um pouco mais cheia. Aqui era ruiva, assim, fofinha, a sensação que dava para tocar. Sumiu. Ficou aquele paredão vermelhão. Aí eu fiquei pensando, né? Falei, nossa, será que o Senhor Jesus, além de aparecer para mim, será que Ele quer falar comigo, né? Aí eu pensando, né? Eu falei assim, vou perguntar, né? Aí eu perguntei assim, né? No pensamento, falei, Senhor Jesus, o Senhor gostaria de falar comigo? Pastor, Ele falou. Numa voz doce, calma, Ele sublime, Ele falou assim, eu vim aqui para te dar força, renovo, alegria e vigor. E aquela cena de ver o Senhor Jesus aconteceu da 6ª sessão de quimioterapia até a 16ª. Eu chegava lá, eu já chegava, fechava os olhos, via aquele paredão vermelhão e agora não mais assim como camadas, mas o rosto ele já aparecia. E foi assim, da 6ª à 16ª, e ainda tive uma oportunidade uma vez que eu orei na casa de um pastor, que o Senhor já levou com mais de 100 anos, e aí eu, naquele dia também orando pelo pastor, e eu falei, pastor, eu vi o Senhor Jesus aqui também. Então, contando um pouco sobre essa que experiência maravilhosa. Que coisa linda. Isso, com certeza, trouxe uma força, assim,
incrível para você naquele momento, né? É incrível. A força que eu precisava. Nossa, você está me contando aqui, eu estou tentando imaginar, assim, de alguma forma, essa experiência, mais ou menos aquilo que Paulo fala, né? Algo inefável, né? Uma experiência, sim, sobrenatural, né? Sobrenatural. Nossa, e que bom. E agora o tratamento já chegou ao fim? O tratamento chegou ao fim. Eu estou agora na parte de fazer da hormonioterapia, né? Então, assim, como eu tive um câncer do tipo hormonal, então, durante 5 anos, você recebe uma medicação para bloquear os hormônios. Então, uma vez por mês, eu recebo uma injeção e, diariamente, eu tomo uma medicação para controlar, na verdade, não controlar, para zerar os hormônios do meu corpo, para evitar uma reincidência futura. Eu sei que não vai vir, o Senhor já me prometeu, mas hoje faz parte do protocolo médico e nós temos que, né, respeitar a medicina e Deus fazer... usa, né, claro, Deus usa a medicina, né? Inclusive, no seu livro, né, você comenta sobre o doutor Urbano, né? Sim. E eu tenho certeza que não vai voltar mesmo. Tenho Amém. Certeza que Amém. A cura foi plena, completa e foi uma experiência que, com certeza, tem abençoado a sua vida e as pessoas que te cercam, né? Sim. E agora, através desse podcast, você pode espalhar a notícia, compartilhar, enviar o link para o maior número de pessoas que talvez você até conheça, que estão passando pela mesma situação que a Grace passou, porque vai ajudar demais, né? Amém. E o livro, me conta um pouquinho sobre o seu livro Soft Skills, né? Muito além de diplomas, né? Que a tradução é habilidades comportamentais. Conta um pouquinho de como você escreveu esse livro, quem te inspirou a escrever este livro também, e conta um pouquinho da história profissional e de sucesso desse livro, que eu tenho certeza que já tem chegado a lugares extraordinários. Sim, sim, é isso mesmo. E, pastor, pegando um gancho, né, falando, né, como o Senhor tem me levado, um pouquinho antes de falar do livro, de falar sobre o testemunho para outras pessoas, só uma palhinha. Nesse período de quimioterapia, um dos componentes é o corticoide. O corticoide, além de te inchar e tudo, ele não te deixa dormir. Então, eu virava noites e noites sem dormir, porque você ficava ligadona, né? E uma determinada noite, o Senhor me levou ao que eu estou contando para vocês desse testemunho, e também já pegando um link aqui com o livro, eu me peguei contando o testemunho em espanhol, para mim. E aí eu não entendia, assim, por quê? O meu pai é chileno, mas em casa nós não falamos espanhol. Nós não temos hábito, desde pequena, de falar espanhol. Não fui num curso para aprender espanhol. Tive a oportunidade de ir para o Chile, mas assim, como de férias, mas muito, muito pouco. Bom, o que aconteceu? Eu pensei, bom, não tem ninguém para eu conversar, né? Vou dar trela. Vou ficar conversando comigo em espanhol mesmo, né? Não tem ninguém para conversar, então tá, ok. Na última sessão da quimioterapia, que foi dia 8 de março de 2019, abriu na empresa que eu trabalhava, né, na 3M, uma oportunidade para trabalhar para a América Latina, para ser responsável pela América Latina. E aí eu falei, e minha chefe, na época, me convidou. Grace, você quer? Eu lá, sem cabelo, com peruca e não sei o que lá. Eu falei assim, quero. Mal consegui andar, né? Porque você fica com o corpo mais debilitado. Eu falei, quero. O que aconteceu, pastor? Nesse período em específico, na verdade, até hoje, em todos os lugares que eu vou, em especial, seja em espanhol, e principalmente em espanhol, pelo meu cargo, pela minha função, em todos os lugares, o Senhor tem aberto portas para eu poder contar o testemunho. Seja para o pessoal, a aeromoça, comissão de bordo, seja para as pessoas que estão na fila do aeroporto, seja para o Uber, seja para o taxista, seja para recepcionista, seja para presidentes, vice-presidentes globais de empresa. Então, o Senhor, Ele nos dá um testemunho para ser contado, né? Então, e assim tem acontecido através daquela capacitação que o Senhor me deu do espanhol. Agora, estou orando para o Senhor me dá a mesma capacitação em inglês para melhorar o inglês, né? Estou precisando. O Senhor coloca você onde eu não posso entrar. Né? Eu sou pastor, tudo bem, igreja local, né? A gente tem aí os seguidores, redes sociais e tudo, mas existem lugares que o Senhor coloca especificamente. Você ali é um lugar onde eu não alcanço, onde outras pessoas não alcançam. Deus é maravilhoso, né? É demais, é tremendo, é tremendo. Deus e tem me levado às nações assim. E aí, pastor, então veio esse projeto livro chamado, esse aqui, livro, gente, ó. Soft Skills, muito além de diplomas. Ele tem como objetivo de ajudar
todo e qualquer profissional que quer ir além na sua carreira. Certo. O que aconteceu, né, o que nós sempre recebíamos de informações dos nossos pais é, olha, estuda, meu filho, estuda, estuda, estuda. Estudar é importante, sim, mas o estudo, eu vou dar alguns exemplos. Uma boa formação, ele te coloca em grandes locais, mas ele não te deixa você lá. Através daquilo você não permanece, pode não permanecer por muito tempo, ou ainda não pode subir a altos cargos de gerência, diretor, presidência, vice-presidência globais, enfim, seja o cargo que for. Porque hoje essa é o que a batida do mercado, que eles têm comentado sobre essa palavrinha, soft skills, ou seja, habilidades comportamentais. Vou dar um exemplo prático. Quando nessa empresa que eu estou, minha última entrevista foi com a vice-presidente global em Chicago. Ela está lá em Chicago. Em nenhum momento, pastor, ela perguntou sobre a minha formação, onde eu tinha estudado, quantos anos eu tinha estudado. Ela queria saber o seguinte: como você reage a determinadas situações? Como você é em relação a relacionamento interpessoal e em grupos? Então, ela estava muito mais preocupada nas minhas habilidades do que da minha formação. Sim. Porque a formação te coloca numa boa empresa, mas ela não permanece, você não fica lá por muito tempo, ou você não tem um bom desempenho. Então, neste livro, o que nós fizemos foi essa coletânea dessas habilidades comportamentais que todo profissional deve ter. Então, foi aqui eu, em coautoria com a Dani Novaes. A Dani, ela é sócia-diretora da Move On, uma consultoria focada em treinamentos no Rio de Janeiro. E a Daiane Petri, ela é uma irlandesa, ela vive lá na Irlanda do Norte e ela trabalha na área de RH na maior escola de inglês do mundo. Olha só. Então, reunimos as maiores experiências, seja do Brasil, seja de outros países, para trazer um conteúdo relevante para ajudar os profissionais no Brasil e no mundo. E você fala muito sobre fé e espiritualidade no livro, né? Como você acha que a espiritualidade pode impactar a vida de um profissional? O que o Davi fala, né, no Salmos de número 1, que fala assim, né, que feliz é aquele que medita na lei do Senhor, né, de dia e de noite. Então, quando a gente fala da espiritualidade, normalmente quando a gente acorda, para onde a gente vai? Eu vou lá no Instagram, no Facebook, e a gente não recebe aquilo que Deus quer falar primeiramente com você. Então, quando eu falo sobre a espiritualidade, é desde a primeira hora do dia. Desde a primeira palavra que você receber do dia, tem que ser um encontro com o Senhor. Sim. E a espiritualidade, ela vai te ajudar ao quê? Tá difícil? Você sabe que Deus está contigo. Tá precisando resolver algum problema? Você sabe que Deus vai abrir caminhos no deserto, porque Ele é especialista nisso. Tá precisando mudar de emprego? Fale com o Senhor, porque Ele vai te levar para outros lugares. Então, essa como a espiritualidade na prática. É mais ou menos ajudar. assim, as pessoas trocam o prioritário pelo secundário, né? Papo de reino. Papo de reino está baseado naquele versículo no final do Sermão do Monte, onde Jesus ensina, fala também sobre ansiedade, sobre as preocupações com o amanhã. E Papo de Reino, ele traz exatamente a ideia do versículo que Jesus diz lá em Mateus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, você entende que Deus é prioridade absoluta em tudo que você faz. Em tudo que eu faço. É por isso que você tem vivido uma vida de sucesso. Amém. Então, nos conte um pouquinho sobre essa questão do livro. Quando você começou a escrever o livro, né, o que Deus colocou no seu coração, não somente, então, nessa área profissional, que é extremamente importante, mas ligando a fé. Fala um pouquinho para a gente. O Senhor, Ele coloca nos nossos corações, né, que nós temos que servir as outras pessoas. Sim. O amar ao próximo como a nós mesmos está automaticamente ligado com o servir. Então, como é que a gente pode ajudar outras pessoas a que elas possam ter um sucesso na carreira muito mais além, ou que ela possa ter um bom sucesso? Às vezes está tão focada ali em só estudar, e aí quando tem um problema real, não teórico da faculdade, e não estou menosprezando a faculdade, mas é um teórico e você também tem que ter a vida prática. Então, quando tem um problema na vida prática, como é que eu resolvo? Quais são as habilidades que eu tenho que ter para resolver aqueles tipos de problema? Então, o livro, ele nasceu com esse anseio de ajudar essas pessoas a resolver problemas práticos. Então, o que esse livro trata? Ele trata sobre comunicação assertiva,
Quem aqui já teve experiências de falar uma coisa e a pessoa entendeu outra? Todo mundo. Todo mundo. Então, dicas para ter uma melhor comunicação, dicas sobre relacionamento interpessoal, como é que eu atinjo outros tipos de relacionamentos dentro da corporação ou outras corporações? Ou ainda, como eu faço a leitura de pessoas que eu tenho que andar e pessoas que eu tenho que me afastar? Isso é importantíssimo. Ali foi uma ilustração que eu criei sobre as 3 peneiras do relacionamento. Então, para você poder filtrar sobre isso. Uma outra sobre, pastor, desses países que tive a oportunidade de viajar, um comentário ficou muito assim, forte, que era, veio da Europa falando assim, o brasileiro ele é conhecido muito sobre a criatividade e inovação. Para onde você vai, você sabe que o brasileiro é criativo e é inovador. Mas o brasileiro vive muito no campo das ideias. Ele não executa aquilo que ele faz. Então, o brasileiro poderia atingir muito mais coisas se ele focasse na execução das suas ideias. Então, um capítulo também aí está foco, disciplina e execução. E sobre esse eu mostro de maneira prática como você tem que fazer para aumentar a sua produtividade e tirar a ideia do papel. Tem também sobre criatividade e inovação, que é uma das áreas que eu como melhor desempenhei. E tem sobre flexibilidade, adaptabilidade, resiliência. E aí é o livro que a gente trouxe para o mercado de trabalho. E projetos futuros? Tem alguma coisa? Vai lançar mais algum livro? Está com algum sonho, um projeto? Não sei se você pode ou não falar, né? Mas conta pra gente aí o que está por vir. Sim, pastor, tem mais 2 livros já engatinhados. Um livro chamado O que faz a diferença. Então, o que faz a diferença na vida da pessoa. Então, esse é um dos próximos livros. E um outro livro também focado na minha área, na área de marketing, como gerente de produto, para auxiliar aqueles que querem ser um excelente gerente de produto. Então, tem mais esses 2 livros aí, já na gaveta, já tirado da gaveta, já iniciado o processo. E qual é o conselho que você dá para quem gostaria de escrever um livro? A primeira coisa talvez se a gente pegasse nesse livro de criatividade, ele fala como eu sei que a ideia é boa. Como eu sei que aquela ideia é realmente uma ideia que eu tenho que investir. Então, são 3 filtros que você tem que passar, e aí já dando a dica para a pessoa que quer escrever um livro ou qualquer outro produto que seja. Primeiro filtro está de acordo com as tendências globais? Aquilo que está passando no mundo faz sentido? Passou, então, pela essa primeira peneira. A segunda, está também dentro da tendência local, ou seja, do país que você vive? Porque, às vezes, a tendência é global, mas não chegou no seu país, ou não é bem assim no seu país. E o terceiro, e não menos importante, está de acordo com aquilo que o seu cliente pede? Então, o seu cliente está ansiando por esse tema, por esse produto? Então, se passou por esses 3, você já sabe que você tem uma boa ideia, um bom produto para você poder escrever. Ah, que bom. E deixa uma consideração final, né, para as pessoas que estão nos assistindo agora. O que você gostaria de deixar? Qual é a mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas que estão nos assistindo, resumindo toda a nossa conversa aqui, né, da sua experiência profissional, né, dos lugares onde o Senhor a colocou, né, você superou um desafio enorme com essa enfermidade e alcançou lugares extraordinários. Quais são as suas considerações finais? Deixa uma mensagem para quem está nos assistindo. Deixo sim. Eu acho que o que tem mais movido ao meu coração, quando eu olho o passado e vejo o futuro, o presente, e olho ainda, já consigo olhar o futuro, da onde o Senhor ainda tem o que tem para mim, sem dúvida nenhuma é a frase que as circunstâncias não determinam o seu futuro. O que determina o seu futuro é a forma como você lida com as circunstâncias. Essa frase é maravilhosa. Então, essa forma, a forma. Então, esteja aberto ao processo, esteja aberto ao tempo, né? Toda árvore, um dia ela foi uma semente. Toda árvore, um dia ela foi uma semente. Então, obedeça, respeita, viva o processo. E saiba que o presente não determina o seu futuro. Deus tem muito mais para fazer na sua vida e através da sua vida. Graciela, seu testemunho, sua história de vida foi muito edificante e foi
abençoado demais. Eu agradeço a Deus pela sua vida, agradeço a Deus por tê-la conosco também, ali como membro na Comunidade da Esperança, sua família, seu pai é um querido do meu coração. Eu desejo que você cresça ainda mais, que você alcance seus sonhos, seus objetivos, que você continue sendo essa pessoa doce, amável, crente, né? E que o Senhor te leve a viver experiências ainda maiores, né? Que Ele te leve a lugares nunca imaginados, nos seus maiores e melhores sonhos. Amém. E que você continue dando esse testemunho para a glória do nome do Senhor, que Ele seja honrado na sua vida e que venham muitos livros, né? Que Deus leve você a lugares ainda maiores e que Deus te abençoe de uma maneira muito, mas muito especial mesmo, viu? Amém. Obrigada. É isso aí, gente. Nós estamos encerrando o nosso podcast. Eu agradeço a Deus pelo tempo que vocês estiveram conosco no Papo de Reino. E já se prepare, porque semana que vem tem mais um conteúdo extraordinário, entrevista maravilhosa. Que Deus abençoe sua vida e também toda a sua casa, em nome do Senhor Jesus.